Dando continuidade ao conteúdo, o mínimo múltiplo comum, na página 61. Encontrando o MMC pela decomposição em fatores primos. Existem, porém, outros processos que permitem calcular o MMC entre dois ou mais números naturais. Vamos ver dois desses processos. Então, existem outros processos, certo? Que o primeiro que eu demonstrei foi pelo método longo, mas existem outros dois processos que é mais prático, é mais rápido. Então, o primeiro processo, decompondo cada número separadamente. Então, esse processo consiste em decompor cada número em fatores primos. Então, tá aí esses dois números que eu passei aqui para a folha, ó. Nós vamos decompor esses dois números em fatores primos. Quem são esses fatores que nós vamos decompor esses números? O 2, o 3, o 5 e o 7. Pode aparecer outros. Então, aqui 280 dividido por 2, pelo fator primo 2, porque 280 é par. 280 dividido por 2 dá 140. 140 continua por 2 porque é par. Então, 140 dividido por 2 dá 70. 70 continua sendo divisível por 2 porque é par. 70 dividido por 2 é igual a 35. 35 é por 5, que dá exatamente 7. E 7 é por 7, que é igual a 1. Certo? Dá exatamente 7. Então, a fatoração do 280 é 2 ao cubo, porque nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 fatores 2. Então, é 2 ao cubo, a quantidade de fator vai para o expoente, vezes 5, vezes 7. Tá? A fatoração do 300, que 300 é por 2, porque 300 é par. Então, 300 por 2 dá 150, continua por 2, porque é par, que dá 75. 75 é por 3, que dá exatamente 25. E 25 é por 5, que dá exatamente 5. E 5 é dividido por 5, que dá exatamente 1, certo? Então, aqui nós temos quantos fatores? 2. 1, 2. Então, aqui, 2 elevado ao quadrado, porque são 2 expoentes 2, 2 fatores 2, vezes 3, vezes 5. Nós temos aqui quantos fatores? 5. 1, 2, tá? Então, essa quantidade de fatores é o expoente, ok? Então, tá aqui a fatoração dos dois números. 2 ao cubo, vezes 5, vezes 7, de 300, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. O MMC, certo? Para a gente encontrar o MMC desses dois números, nós vamos pegar os fatores comuns e também os fatores não comuns, ok? Então, dentre os fatores comuns, nós vamos pegar o que tem maior expoente, tá? Então, nós temos aqui, ó, o 2 com expoente 3 e o 2 com expoente 2. Então, as bases são iguais. Então, são fatores comuns. Então, entre eles dois, quem que nós vamos pegar? O que tem maior expoente. O 5, tem aqui o 5 e temos o 5 com expoente 2, certo? Eles são comuns, eles dois são comuns, mas dos dois, quem é que tem o maior expoente? É o 5 ao quadrado, então ele vem para cá, tá? Então, dentre os comuns, nós vamos pegar aqueles que têm o maior expoente e pegar todos os não comuns aqui, ó, no caso é 3 e 7. Tá? Então, dentre os comuns, pegar os que têm maior expoente e todos os outros que não são comuns. Então, aqui, ó, 2 ao cubo, que dá 8, 5 ao quadrado, que dá 25, 3 vezes 7, que dá 21. Multiplicando 8 vezes 5, dá 200, 200 vezes 21 dá 4.200, certo? Então, o primeiro modo é decompondo os fatores separadamente. O segundo modo é decompondo os fatores simultaneamente, quer dizer, juntos, num só processo. Então, tá aqui, eu já fiz essa fatoração. 280 e 300, todos os dois são divididos por 2. Aqui dá 140 e aqui dá 150. Continua os dois dividindo por 2, que dá 70 e 75. Agora, continua a divisão por 2, mas só que é somente 70 divisível por 2, que dá 35. O 75 se repete, porque ele não é divisível por 2, tá? A conta não fica exata. Agora, a próxima divisão é por 3. 3 divide 75. 75 dividido por 3 dá 25. Mas não divide o 35, então ele se repete, certo?
agora por 3, aliás. 25 continua, aliás, agora é por 5. 25 por 5 dá 3. 35 por 5 dá 7. Então, os dois são divisíveis por 5. Agora, 7 e 5. O próximo continua sendo 5. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, o 7 não é divisível, ele se repete. Agora, o 7 é por 7, que dá 1 e abaixo 1. Então, aqui nós temos todos os fatores, certo? Dessa divisão simultânea. Simultânea porque nós dividimos 2 ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, é só pegar todos os fatores, certo? Primos que estão aqui e multiplicar um pelo outro e encontrar o resultado, ok? Então, esse segundo aqui, essa fatoração simultânea, é até mais rápida e mais fácil para a gente encontrar o mínimo múltiplo comum do que na primeira, tá? Aqui, é só ir dividindo, no caso, 70 é divisível por 2, que dá 35, mas 75 não é por 2, então se repete, tá? Agora, é por 3, porque 75 é divisível por 3, certo? O 35 não é, mas ele se repete. Agora é por 5, porque os dois são divisíveis por 5, certo? 25 por 5 que dá 5, 35 por 5 que dá 7. Agora, 5 é por 5 e 7 é somente por 7, então ele se repete, ok? Então, aqui eu vou explicar aqui só um pouquinho do exercício. Eu passei aqui a questão 32, a 33, a 34 e a 35. A 32, você vai encontrar os múltiplos de 4 e de 5, tá? E ver qual é o menor múltiplo, diferente de 0, exceto o 0, excluindo o 0, certo? Então, além do 0, qual é o menor múltiplo? Esse menor múltiplo é a resposta, tá? O próximo aqui, ó, você vai pegar as duas fatorações, pegar o fator que tem o comum, que tem o maior expoente, tá? Os fatores comuns que tem o maior expoente, e pegar os fatores não comuns, extrair potência e multiplicar um pelo outro. Aqui é o mesmo caso, certo? Pegar a fatoração de A, a fatoração de B, e ver quem são os maiores, quem são os fatores comuns com maiores expoentes, pega eles, e os fatores que não são comuns, certo? Depois extrai potência e multiplica um pelo outro. E aqui na 35, você está pedindo um mínimo múltiplo comum, ele está pedindo pela decomposição em fatores primos. Mas você pode fazer ou pela fatoração, fatorando 25 e 30, então fatorando simultaneamente os dois ao mesmo tempo, para encontrar o mínimo múltiplo comum, ok?